Depois das escoras, vamos para as formas da laje e vigas de cobertura. E para isso, como é que a gente construiu essas formas? Usando placas compensadas plastificadas. Mas vocês sabem quais as vantagens dessa placa compensada plastificada? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design, e esse é o 18º episódio do Casa de Arquiteto. Pessoal, nós finalizamos agora a etapa de construção da forma da laje e vigas de cobertura. E para isso nós optamos em usar aqui uma chapa de compensado plastificada. E por que usar essa chapa de compensado plastificada? Bom, essa chapa ela tem uma alta durabilidade e, além disso, ela tem uma superfície que nos facilita muito o desmolde dessas peças de concreto. Além disso, essa plastificação da superfície lateral permite com que essa chapa possa ser reutilizada até 12 vezes. Claro que não é o caso aqui, né, gente? Porque cada placa foi cortada e montada com uma medida específica. E essa medida, então, vem lá do projeto de formas, lá do projeto estrutural. Então, a gente fez todo esse corte personalizado. Então, dificilmente a gente consegue reaproveitar essas peças, porque cada projeto é um projeto, certo? Então, aqui a gente optou em fazer dessa forma por outra razão também. Nós temos vigas que variam a sua altura. Lá na nossa cobertura a gente tem um fundo que é retinho, só que para dar o caimento da cobertura a gente tem vigas que têm uma altura inicial menor e vão aumentando. Então, para conseguir fazer essa forma com essa angulação correta, uma placa como essa facilita bastante. Ah, mas por que não fez com guia de 20? Que é uma forma de fazer também formas de viga, certo? A guia de 20, além da gente precisar emendar muito uma na outra, porque eu tenho vigas aqui, vocês vão ver, a gente tem vigas de borda, que essas vigas da nossa varanda têm 70 centímetros de altura. Então a gente ia precisar fixar uma na outra, então esse serviço de carpintaria para montar todas essas formas fica mais difícil e acaba que a gente precisa mais tempo então para montar esse material. A gente encontra essas placas então plastificadas em medidas de 2,20 por 1,10 m e 2,22 por 1,44 m. E a espessura vai de 10 milímetros a 20 milímetros, então vocês vejam que tem uma variação bem ampla aí e também depende muito das formas, enfim, que vocês vão fazer. E aí, gente, aqui eu tô usando aonde? Estou usando para fazer as formas de todas as vigas que compõem a cobertura e também o fundo da laje. Então, toda a laje vai ser apoiada em cima dessas placas. Isso também facilita, pessoal, como a gente está fazendo uma laje maciça de concreto, a gente precisa fazer uma cama, precisa ter uma superfície homogênea, onde a gente não tem muitas emendas, né, para que não escorra concreto, assim, para que isso fique bem feitinho. Então, essas placas grandes ajudam a fazer toda essa cama de suporte, toda essa forma da laje de concreto maciça. Então vocês podem ver aqui peguei aqui um pedacinho para mostrar para vocês essa impermeabilização e plastificação das duas faces e de toda a borda. O que acontece, né, gente? Claro, para que a gente possa reaproveitá-la 12 vezes, como fala o fabricante, a gente precisa ter um cuidado muito grande com a umidade. Então, em primeiro lugar, quando você for levá-la para a obra, deixar ela num lugar protegido da chuva. Aqui, antes de usar, ela tá lá com toda a sua lateralzinha impermeabilizada, beleza. Mas depois que a gente começa a fazer os cortes, vai expor todas as camadinhas desse compensado. E aí a água entrando por essa face vai inchando o material e aí a gente já não consegue ter toda esse reaproveitamento.
Bem importante, aqui na obra a gente usou uma chapa, uma placa de 1,2 milímetros e vocês podem encontrar nas mais diversas espessuras. E claro, quanto mais espessa, mais cara ela se torna. Por que eu estou usando de 1,2 milímetros? Esse 1,2 não saiu de nenhum cálculo aí específico para isso, mas saiu da experiência do pessoal aqui da obra. Por que isso? Essa placa, pela experiência do pessoal aqui, de 1,2 é uma placa que não deforma, assim, não tem esse comportamento de deformar com o tempo, especialmente quando a gente tem essas vigas tão extensas, então a gente acaba tendo superfícies muito extensas e precisa ter uma chapa que não vá ficar envergando, que não vai ficar ondulando conforme o tempo, né, gente? Porque aqui a gente levou já, olha, 2 meses para montar essa forma, então vai ter que aguentar aí, né, pessoal, até que chega o dia da concretagem. Precisa aguentar sol, precisa aguentar chuva, então não pode ser uma placa tão fininha. O problema não são as grossas, né? Assim, as placas mais espessas, elas aguentam mais. Então a gente tem que tomar cuidado com as placas fininhas, não pode ser muito fininha não, viu? O que vocês estão vendo aqui é toda a forma da laje da viga de contorno aqui que vai formar uma varanda. Então vocês estão vendo todo o travamento dessa forma para que na hora da concretagem não ocorra, né, um deslocamento dessas formas, né, com a pressão do concreto e tudo mais. Vocês já estão vendo lá o aço, né, todos os ferrinhos que já estão sendo colocados no lugar. Aqui, para mim, no meu projeto, essa laje de cobertura tem até um significado simbólico. Então, essa conclusão dessa etapa, porque a gente tem um projeto estrutural que foge um pouco do convencional, como vocês têm acompanhado na casa, é uma etapa muito detalhista, sabe, gente? Então, agora a gente está conseguindo chegar na finalização. Então, não sei se vocês conseguiram ver, mas tem umas barrinhas de ferro lá, o pessoal já está colocando a ferragem, então agora nos próximos dias a gente vai se encaminhando para a etapa de concretagem, que é uma etapa, para mim, pessoalmente, um pouco tensa, porque é colocar tudo isso à prova, mas que com certeza a gente vai sair bem, porque está tudo sendo feito com tanto cuidado, tanto carinho, e da forma como precisa ser, né? Então vocês estão vendo aqui um monte de escora, e isso aqui ainda vai encher mais de escora ainda, porque a gente precisa ter essas escoras próximas umas das outras para que não ocorra nenhum problema durante a concretagem. Então é uma questão assim, economizou na escora, mas não pode economizar na quantidade de escora. Então é muito importante verificar isso lá na sua obra também. Então aqui a gente ainda vai passar por todo um pente fino para colocar mais escoras antes do momento da concretagem. E aí, me conta dessa questão das formas. Você usou guias? Que tipo de forma que você usou na sua obra? No vídeo anterior eu falei sobre as escoras, acabei falando um pouquinho aqui também, né? Mas aqui também é possível usar outros tipos de formas. Lá na sua obra você usou chapa, você usou compensado, você usou guias? Conta pra mim, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem dúvidas, por favor, escrevam aqui nos comentários e a gente vai trocando ideia sobre essas etapas de obra, tá bom? Um super, super beijo!